Olá, meus amigos, minhas amigas. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui no Café e Prosa. Quero lembrar vocês que hoje é a inauguração desse novo projeto aqui feito pelo NMDS, aqui do Marcelo Dígio, e quero parabenizar mais uma vez ele aí pelo trabalho, né? E oferecer aos empresários aí, né? Os comerciantes aí da nossa cidade que queiram apresentar seus produtos, podem trazer aqui, que a gente faz aqui um assim, camarada para divulgar todo o trabalho de vocês aí. Então, hoje, inauguração do Café e Prosa. Muito bom receber vocês. Eu sou o Mário César, do Rio Podcast, né? Você já conhece. E vou começar fazendo a leitura de um salmo, para a gente ter assim, uma boa ambiência, né? Eu quero falar para vocês aqui do Salmo 23, que é uma coisa muito bonita aqui. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, para inaugurar hoje esse novo projeto, a gente fez a leitura aqui do Salmo 23, que é uma coisa muito bonita. Eu aconselho a todos vocês sempre fazer a leitura desse salmo pela manhã, né? Nada vai faltar para vocês. E eu quero também falar para vocês o seguinte: essa semana agora, passada, eu estive visitando o Rio das Ostras. Fui lá na cidade, né? Tem um casal de compadres que tem uma casa linda lá, que é o Ronaldo Eliette. Fomos à praia e nessa ida à praia eu cometi a grande besteira de comer ostra, porque é Rio das Ostras, né? Então o cara passou vendendo lá uma bandeja de ostra, só comi 3. Olha, foram 2 dias de sofrimento. Então, eu estou falando isso aqui porque eu sei o que é que eu passei. Então, não aconselho ninguém a comer ostra na praia. Tomem muito cuidado, que a gente não sabe a procedência disso, viu? Então, fica aí um aviso. Quero falar também para vocês o seguinte: domingo que vem é o Dia das Mães. E é uma data, assim, muito comemorativa, né? E eu trouxe aqui um texto para ler sobre as mães, que eu quero repartir com vocês. E quem mandou esse texto para mim foi a minha filha Ketilane, né? Agradeço a ela aí. Mães que podemos ser. Esse é o nome do texto. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Não tem manual de instrução, como as máquinas. Tem amor e intuição. Mãe também erra, apesar de ser divina criação. A mulher, quando vira mãe, não tem medo da morte. Tem medo de como os filhos vão ficar. Tem mãe que é desbocada, maluca, afetuosa, pirada, cuidadosa, relaxada, esquecida, tímida, barraqueira, mas ela é a mãe que conseguiu ser. Se sua mãe já partiu, saiba, ela foi a mãe que conseguiu ser. Ela ficaria orgulhosa de você. Se ainda estiver aqui, lembre-se que até o nome ela perdeu. Agora ela é mãe de você. A sociedade pega pesado com as mães, né? Injusta, cruel. Mas mesmo assim, as mães continuam sendo mães. E são as mães que podemos ser. Todas as mamães aí, parabéns pelo dia de vocês, nesse próximo domingo, né? Um beijo aqui para todas as mães, para minha esposa, para minhas filhas, né? Que são mães também, para a doutora Vivian, para minha amiga Deb, né? Para Cris. Então, olha, um beijo aí para vocês. Hoje, na inauguração desse programa, eu quero aqui apresentar para vocês 2 mulheres maravilhosas. Uma é a Cris Barbosa, gestora social, administradora do CAPS Maninho, presidente do Instituto Passos de Coragem. E a Leni Calisto. A Leni Calisto é advogada, jornalista, bióloga, olha só, hein? Educadora e escritora, com atuação voltada à defesa dos direitos das mulheres e à promoção da justiça social. Ela é presidente do Instituto Vozes, Lutas e Resistências. Lidera projetos de conscientização, acolhimento psicológico e orientação jurídica para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com o enfrentamento da violência de gênero, unindo conhecimento acadêmico, prática profissional e atuação social para transformar realidades e dar voz a quem mais precisa. Então, as duas, muito obrigado por estar aqui inaugurando esse novo projeto.
Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho, primeiro a Cris, para se apresentar, falar um pouquinho aí sobre o trabalho de vocês lá em Vila Astéria, né? Sim, sim. Bom dia a todos já me conhecem já. Muito obrigado pelo convite também, Mário César, de poder estar participando aqui dessa estreia. É uma responsabilidade muito grande, né? Estreia é coisa nova, e o novo dá medo um pouco. Também estive do lado desse lado aí, eu sei que esse lado fica mais, dá mais um sistema nervoso. Mas é isso, eu tenho esse projeto, né, que é o Instituto Passos de Coragem. Sou administradora do CAPS Mania, aqui em Vila Astéria e São João de Meriti. E a cada dia é uma novidade, é um desafio. Então o Passos de Coragem, ele surgiu, foi quando eu estava desistindo desses projetos, que não é fácil. Você quando caminha, tem uma caminhada sozinha, então fica tudo mais difícil. Já tem quanto tempo o projeto? Desde 2019. 2019. 2019. E a gente luta, caminha. E porque não tem ajudas políticas, então tudo fica mais difícil. E foi quando eu falei que eu não queria mais, não queria saber. Também tive um acidente, né? Sofri um acidente, quebrei o pé há 8 meses. Foi quando a doutora Leni conversou comigo e falou: Cris, não desiste, você precisa continuar. Então eu falei, gente, por onde eu vou começar? Se eu não der o primeiro passo, nada sai do lugar. Aí eu olhava o meu pé, quebrado, com gesso, com bota, e assim, eu tenho que ser corajosa. Então aí surgiu o Passos de Coragem, que é a Sala Rosa de Acolhimento, onde acolhemos mulheres, vítimas também de violência doméstica, feminicídio, entre outros também. Então, aí o CAPS me mostrou que não só uma mulher, né, uma mulher aqui fora sofre, as mãezinhas também, dos filhos autistas, e geralmente também até as próprias crianças autistas também sofrem também abuso e violência. Então tem cadeirante, então entre outros, então isso aí me deu essa coragem para... O Instituto, ele é uma ONG, né? É uma ONG. E vocês recebem, assim, ajuda? Não. Não? Não. Como é que se mantém o Instituto? São amigos. Doações, né? Doações, são amigos, no qual temos o neuropsicólogo, que é o Dr. Thiago, um beijo. Tem uma Valesca, assistente social. Tem uma Kátia também, que ela é terapeuta. Temos a psicóloga também, Vânia. Então, no qual a gente se uniu e eles tirou um tempinho deles para poder estar ajudando essas mulheres, não só crianças também. Uma doação, né, dos profissionais. Uma doação dos profissionais. Bacana. E se outros profissionais quiserem participar... Será bem-vindo. Vocês estão com carência, assim, de alguma... Muita carência, muita. Tem muitos que precisamos, né, de médico, precisamos de doações também. Inclusive, estamos fazendo também, né, doutora Lili, fizemos a parceria, o Passos de Coragem, Estudo Vozes, Luta e Resistência, para estar fazendo um Dia da Beleza, por maio, ser um mês das mães, para estar ajudando essas mulheres, até na autoestima mesmo. Então, estamos precisando de ajuda com produtos de limpeza, alguma farmácia que estiver interessada também tem meu Instagram. O Instagram está lá, que é cris_barbosa.rj. Então será todos muito bem-vindos. E já está o dia marcado para esse? Não, né, doutora? Não. Final, a gente vai botar no Instagram. Vamos botar no Instagram. Mas vai ser o mês de maio, vai ser a última data de maio. Então vamos fazer isso. Poxa, esse trabalho é uma coisa assim, muito bacana, né? Doloroso também, né? Eu sei que olha, essa semana eu estava com o carro estacionado ali em São João, em frente a uma clínica, né, de crianças, né, voltada para crianças atípicas, Sim, né? Eu fiquei assim, acho que uns 15 minutos mais ou menos, não fiquei muito tempo, né? Aqueles 15 minutos que eu fiquei ali, eu vi as mães saindo com seus filhos, né? Crianças de todo tipo, né? E, cara, eu quase chorei ali. Olha, é um negócio assim que a gente não tem ideia do que é uma mãe atípica, né, que eles falam, né? Porque é uma luta a vida toda, né? É uma luta diária, né? Porque a mãe atípica, ela não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para ir até o próprio psicólogo, que elas precisam também de um psicólogo. Claro. Elas precisam de um acolhimento, filho, né? Elas precisam de um acolhimento. Então, assim, e depois do CAPS, eu conheci muito, eu tive muito conhecimento de muitas mães, né? Muitas mães que necessitam mesmo, não só os filhos, mas as mães precisam desse acolhimento. Claro. Esse acolhimento. Então, o Passo de Coragem é para acolher também essas mãezinhas também que precisam. Então, ela não tem tempo para fazer um cabelo, não tem tempo para fazer uma unha, porque a vida dela é cuidar daquele filho que precisa de atenção total. E muitas das vezes, em algumas unidades, elas não recebem esse acolhimento. Porque para você... costumo dizer que o profissional não tem que só acolher só a criança, tem que acolher também as mães, que elas precisam.
Então, aquele tempo que elas têm de ficar conversando, o filho está na terapia, está em atendimento, e as mães estão ali conversando. Elas trocam experiências. Não é fácil, não vamos romantizar as mães atípicas, porque a vida delas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mãe típica já tem uma luta constante, né? Porque até criar e tudo. Mas olha, vocês estão de parabéns. O Instituto fazendo um acolhimento desse aí já é uma coisa assim magnífica, né? Porque o Instituto ele não quer só apenas doar um atendimento psicológico, um atendimento de neuro, uma terapia, não. Ele quer acolher, que essas mulheres precisam desse acolhimento. Então, muitas das vezes, as mulheres, quando violentadas, são massacradas, né? Elas não têm essa coragem de chegar até uma delegacia para fazer a denúncia por vergonha. Então, o Instituto, o Passo de Coragem é isso, vai dar como se fosse uma triagem, aquele acolhimento. Então, agora vamos para uma DEAN, vamos buscar uma advogada, vamos com a doutora Vívia, também já pedi várias vezes ajuda, doutora, porque tem muitas mulheres que não têm. Então, por vergonha, elas se acalam, então se calam. Ela aceita aquela violência doméstica. Então, isso aí gera até o feminicídio, né? Porque no Brasil estamos em quinto lugar. Em quinto lugar de feminicídio. É um absurdo. Existe lei? Sim, existe leis, mas não são aplicadas severamente. Então, por isso que isso aí está crescendo, virou moda um feminicídio. Hoje mesmo eu vi um agressor matou uma adolescente de 16 anos, porque ela não queria mais, simplesmente abraçou, matou, deu uma facada, jogou, a criança caiu. Onde nós vamos parar? Cadê a nossa segurança? Então, eu acho que nossos governantes também deveriam dar uma olhada mais para colocar mais rigidez nessa, colocar mesmo em prática mesmo. Porque geralmente eles falam, eu vou ficar preso 3 meses, 4 meses, e não é mentira. A sua filha vai para debaixo da terra, e daqui a pouco você tem que bater de frente com aquele... Infelizmente, a nossa justiça, ela falha e fraca. Porque não só nesses crimes, em outros também. Né? Você vê que daqui a pouco a pessoa está solta. Está solta e está tudo bota bem. Bota a tornozeleira e fica exaustando. E mata mais um, mais uma. Porque se eu cometi um assassinato, eu saio daqui, vou embora, ninguém conhece a minha vida. Então acho que deveria ter uma lei, não sei, alguma coisa que identificasse mais. Perto da minha casa mesmo, morou um estrupador e ninguém sabia, ele ria, ele brincava, tudo normal, e até depois que ele estava sendo procurado, aí chegou a polícia, todo mundo estranhou que era um menino tão do bem. E aí não está escrito, né? Não está escrito, né? A pessoa não tem... Eu sou um agressor. Não está escrito. Então acho que a lei deveria ser mais aplicada severamente, sim. Cris, a gente falou das mães atípicas, mas tem também, eu lembrei aqui de uma coisa. Tem as mães solo, né? Tem as mães Vocês solo. acolhem as mães solo também? As mães tem muita também. mãe solo hoje em dia, né? Muita mãe Você solo. vê, às vezes por diversas circunstâncias que a gente não sabe, né? Mãe. A mãe solo também um... Não é fácil, não. Sem ter o apoio ali, né? Tem, do homem junto, né? Até da própria família, né? Da família. Da família também, que tem muitas mães que não têm o apoio da família. Vocês acolhem também? Também. Acolhem então, é um serviço completo lá no Instituto, serviço né? Completo, lá no Instituto. Eu queria falar um pouquinho agora com a dona Leni Calisto, né? Eu já li o currículo dela aqui, que é magnífico, né? Já estou sabendo que tem várias publicações de livros seus, né? Isso. Gostaria que você se apresentasse, se possível, falasse um pouquinho do seu... Eu sou Leni Calisto, sou advogada criminalista e conheço a Cris há mais de 20 anos. Né? Eu sou diretora do Centro Educacional Aquário há 22 anos, sou professora e... Na minha vida, por causa de uma situação, eu resolvi fazer direito. Eu já era formada em ciências físicas e biológicas, já era professora, já atuante, e aconteceu uma situação com um parente e eu vi a injustiça sendo acometida. E eu falei, eu vou fazer direito, que era a minha primeira opção na faculdade. Só que na época nem existia tantas faculdades, eu tinha passado para a UF, aí o que ocorreu? Eu não pude fazer porque eu tinha 2 bebezinhos, era integral, ficar o dia todo lá, meu pai, vamos estudar no particular. E eu fui estudar no particular com a ajuda do meu pai. Me formei em Ciências Físicas e Biológicas, comecei a trabalhar como professora de Biologia, e a minha estada foi essa. Quando eu me deparei, que eu já estava com a vida já estabilizada, já com os filhos criados, um parente meu passou por uma adversidade numa delegacia. E eu vi a injustiça, eu falei, eu vou fazer direito. Que era a minha primeira opção e eu não consegui fazer. E eu resolvi fazer direito. E eu me apaixonei pelo direito criminal. E comecei a trabalhar com dizem que todo estudante de direito se apaixona sempre pelo o direito penal, né, que eles falam. É verdade. É verdade isso. E assim, sempre gostei muito de escrever. E nessa escrita, a Cris me apresentou uma pessoa que ela me deu uma oportunidade de ser colunista de um jornal. Eu escrevo de 15 em 15 dias,
Direito da Mulher. Quando a Cris falou de mães atípicas, eu escrevi um artigo chamado Nem Pedra na Lua, Nem Silêncio na Terra. Assim, a dor da mãe atípica. E assim, eu conto a história que, como a Cris falou, de não romantizar, que ser mãe atípica é muito difícil. E nessa estrada, juntamente com a Cris, e nesse programa chamado Vozes, Luta e Resistência, que eu apresento no YouTube, no Jornal DR1, a gente dá acolhimento e voz quem passou por estado de vulnerabilidade. Mulheres que sofreram, porque quando a gente fala assim, mas por que uma lei tão boa, que é a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, por que ela não tem eficácia? A gente percebe que é falta de políticas públicas, falta de educação, falta de uma coerção maior, de uma fiscalização. E a gente percebe por que tantas mulheres estão sendo mortas. E eu percebo que antes a gente sempre sofreu violência, desde os primórdios. Só que era reclusa e as mulheres não tinham voz. E hoje a mulher ela tem voz. E quando o cara fala para ela assim, olha, você não vai trabalhar. Eu vou trabalhar sim. Aí ela vai trabalhar, ele não pode fazer nada, a única coisa que ele tem é a força. E ele vai coibir ela com a força. Aí ele quer fazer o quê? Ele quer matar. E ele mata e mata mesmo. Enquanto nós estamos conversando aqui, uma mulher está sendo morta. Mas está sendo violada. Você não acha que isso também tem envolve um pouco a questão da educação? Porque quem cria os homens são as mulheres. São as mulheres. São as mulheres, eu então. não consigo entender essa... É porque nós, mulheres, fomos criadas numa sociedade patriarcal. Que a gente fomos construída sendo submissa e permissa. Que o homem, ele é o alfa. E nós somos a submissa. Nós aprendemos isso. É difícil desconstruir isso numa sociedade. Então a mulher cria o filho e fala assim, você não vai brincar com as meninas sozinho. Você tem que botar roupa azul, você tem que botar rosa. Isso é nós somos assim. A gente somos criados num patriarcado. E a gente vai ensinar o que para os nossos filhos? O patriarcado. O homem que... Eu sempre boto nessa tese, o homem que ele comete violência contra a mulher, às vezes ele nem é culpado. Ele foi condicionado isso na sociedade. Ele aprendeu a ser assim. E é muito difícil desconstruir isso. Numa sociedade que o homem, ele foi ensinado, é o provedor, que ele que tem que ter a palavra final, ele não pode chorar, entendeu? Nós, mulheres, sofremos isso durante... nesse livro, Silêncio Mortal, Quem Ama Não Mata, mostra aí, por favor. Que eu falo sobre feminicídio, eu conto vários relatos de mulheres que foram assassinadas pelo homem. E ela não conseguiu sair do ciclo de violência. E o homem, muitas vezes, ele mata nem porque ele quer matar. É uma situação que eu sempre falo, uma atitude muda toda a nossa história, muda a nossa vida. E o cara, na hora do nervosismo, ele não quer ser subjugado. E qual é a maneira? Ele mata. Aí destruiu a vida dele. Então, assim, eu com toda essa trajetória de criminal e fazendo muitas pesquisas para os livros que eu já escrevi, eu escrevi Direito das Mulheres, Vozes, Luta e Resistência, foi esse que abriu o meu leque, juntamente com esse trabalho da Cris, dela levar essa situação. Eu montei um estudo chamado Instituto Vozes, Luta e Resistência Internacional, que faz uma parceria diferentemente um pouco da Cris, porque eu vou mais para o lado da educação. Eu acho que a mulher ela também tem que ser educada, que às vezes ela fica no ciclo de violência, porque ela não tem como sair. Ela não tem um emprego, ela não tem uma liberdade emocional, ela não tem uma liberdade financeira. Então a gente acolhe, a psicóloga faz a triagem, e depois a gente vai levar ela para o mercado de trabalho, para ela ser independente. E a gente tirar ela desse ciclo de violência que é muito difícil. E a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa, nós somos assim. Não é que a gente não quer, porque a gente foi criada assim. E às vezes a gente fala muitas coisas que acontecem com a mulher que ela que é culpada. Ela aceita, né? Ela aceita. Entendeu? A questão do estupro, né, que foi a lei mais dura agora. E a gente também tem que ver que a nossa sociedade é de um Código Penal de 1940, que entrou em vigor em 1941. Eu não recordo bem quando as mulheres começaram a votar. 1932. 32? Então, quer dizer, a mulher nem votava antes. Não tinha direito de nada, né, Cris? Não tinha só direito lavar, passar, nada. cozinhar. Quem percebeu essa questão do poder da mulher foi Getúlio Vargas. Que ele falou assim, tem muita gente aí que pode ser meus eleitores, vou abraçar essa causa. E ele abraçou. E ele deu o direito da mulher votar e ser votada. Mas aí é uma história, assim, nesse livro até conto, né, essas passagens de 1960, 70, 80, 90. Eu até falo que no meu livro Direito da Mulher, Voz de Luta e Resistência,
quando o machismo canta. Eu falo, quantas músicas nós cantamos que é machismo puro. Minha mãe sempre cantava, se eu te pego com outro, eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Olha só. Feminicídio anunciado. Anunciado. Né? Entre tapas e beijos, é ódio e desejo. O casal que se ama, até mesmo na cama, comete loucura. Então, entre tapas e beijos, quem quer apanhar? Só acho cachorra, au, au. Eu cantei muito. Só acho cachorra, pô, eu sou cachorra. Então, é mesmo que... Não entendeu? Então, assim, são músicas que nós foi incutida na nossa alma. E diminui também, né? E diminui, nos subjuga. E a gente fomos permissas. Não porque a gente quis, mas porque a gente foi ensinada. Então, por isso que eu bato na tecla. Educar é a melhor forma. Eu sempre boto isso. Paulo Freire dizia, a educação, ela não muda o mundo, ela muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Isso. Entendeu? Então, a educação, ela é o primórdio. E ninguém quer que a gente seja educado. Quanto mais alienado, melhor para o eleitorado. Porque se você é inteligente, você não vai ficar na mão dos algozes. Você tem o conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. A gente está numa sociedade que caminha... Eu estou triste com essa sociedade. É uma sociedade mimizenta, cheia de mimimi, né? Nós que somos raízes... Inversão de valores, né, Lê? Inversão de valores, tremendo. Mas então, isso não, será que não melhorou um pouco? Primeiro porque a gente analisando, existe um número muito maior de mulheres do que homens, né? Isso. Né? Se você fizer o censo, né, sempre tem mais mulheres. mulheres. Daqui a pouco vai acabar, porque tantos que nos matam. Tanto que nos matam vai acabar, não vamos ficar extintos. Não, eu não sei se vai acontecer isso, até porque uma coisa também que eu reparo, os casais hoje não têm filhos. Está diminuindo tem um sobrinho que só tem um filho, o outro que já casava um tempão não tem filho nenhum. Parece que os jovens hoje estão se conscientizando dessa, principalmente quem já tem uma certa instrução, né? Não nasce muita criança, né? Você falou uma coisa assim, certo mesmo, que a gente está no caminho, eu até vi uma reportagem sobre isso, que nós estamos no caminho até parecido com o Japão, porque a nossa sociedade está ficando velha. Por que está ficando velha? Porque não está nascendo muita criança como nascia. E aconteceu isso lá, e agora eles estão apavorados, né? Porque eles querem jovem para trabalhar, estão contratando aí, estão desesperados. Mas lá foi um incentivo do governo. Foi incentivo do governo. Aqui não, aqui foi incentivo cultural. Porque você não tem dinheiro para cuidar do filho, como é que tu vai ter muito filho? A escola é muito cara, você manter uma criança é muito caro para você ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, a sociedade ela vai caminhando e está fazendo essa situação, essa inversão aí. Em geral, Lenice, será que nas comunidades tem esse mesmo pensamento? Não, porque se na comunidade a gente vê a situação da questão de vulnerabilidade tremendo, a mulher lá, ela vai pensar o seguinte, tem meio de você evitar filho? Tem. Pô, mas aí ela vai ter um benefício maior se ela tiver mais de um filho, 2, 3, 4. Então, mas esse benefício do governo incentiva muitas mulheres. Quanto mais filho eu tenho, mais eu ganho. Então, temos a maternidade aqui. Mais de 1.000 e não sei quantas crianças já nasceram. Então, esse ano, a maternidade foi inaugurada quando? Não tem nem um ano. Essa aqui? Essa daqui, mais de 1.000 crianças foram... Muito, gente. Não. O governo ele tem que... As políticas públicas, na verdade, tem que ser investimento primordial na educação. Dá trabalho, Leni. Entendeu? Mas educar não querem o povo ter dá trabalho. Mas será que as políticas públicas, eles querem pensar nisso? Claro que não. Nisso? Vai dar trabalho, claro que não. Né? Não vai dar trabalho porque quem hoje vota nele, amanhã não vai votar mais. Quanto mais CPF surgindo, mais Entendeu? votos eles têm. Então, para eles vai dar muito trabalho se começar a educar até os jovens mesmo. Olha, você tem toda a razão. Ao falar que isso começa na educação. As escolas, né, tinham que estar falando nisso sobre todo. Uma coisa que eu lembro quando eu estudei há muitos anos, né, tinha a educação moral e cívica. Lembra disso? Lembro. O SBP, tinha na época filosofia. Hoje tem-se muito pouco. A filosofia, ela faz você pensar, você aprende a pensar. E por que foram retiradas das escolas? Porque não querem seres pensantes, né? Querem seres alienados. Então assim, é muito difícil, fica muito complicado e a gente está caminhando, eu vejo assim, a gente vai ter analfabetos funcionais, que são aqueles que eles fantoches, eles querem os fantoches. Sabem ler e escrever. Tá tudo bem.
estão no ensino médio, mas eles não são pensantes. E isso é muito ruim para a nossa sociedade. Porque são poucos. Você vê pessoas que têm profissões que estão se acabando. Ainda tem isso, né? Porque eles não querem aprender, porque eles acham que estão se diminuindo, mas também não querem estudar. Então é uma geração que não quer força de trabalho, braçal, mas também não quer ter força cerebral. Então fica difícil. O cara não quer nem ser intelectual, nem quer ser trabalhador braçal. Ele vai ser o quê? Sustentado pela nossa sociedade. Uma mente vazia, minha mãe dizia que é a oficina do inimigo. Então assim, ele vai ficar fazendo o quê? O dia todo, sem trabalhar, sem fazer nada. Fica muito difícil. Então a gente tem que reverter. E quem é que faz isso? Nós que somos a sociedade. Nós temos que dizer não. A gente, porque um só não consegue mudar. Mas se nós reunirmos pessoas como a Cris, pessoas como a doutora Vívia, como você, como outras pessoas que estão na sociedade buscando que haja mudança, porque se a gente pensar que não consegue, a gente não estaria aqui, as mulheres, com voz, porque outras mulheres lá atrás morreram. Era sua vida, né? Foram coibidas, elas sofreram coerção de todas as formas, foram erradicadas da sociedade. Mas elas passaram por tudo isso para nos dar voz. Então nós temos que dar essa continuidade para gerações futuras. Gente, a prosa tá tão boa que eu esqueci de servir o café para minhas convidadas. Então, vamos tomar o cafezinho agora. Diz, passa aí, por favor, para a nossa Toma, doutora. Isso. Esse aqui é o seu. Né? E vamos tomar esse café maravilhoso aqui, servido pelo NMDS, né, do Marcelo Digio. Toda segunda-feira aqui, a partir das 9 horas. Estaremos aqui com Café e Prosa, falando sobre diversos assuntos e sempre com convidados especiais, né? E esperamos aí vocês também mandarem aí suas sugestões, né? Quem quiser participar, algum empresário aqui de São João, né? Anunciando aqui o seu serviço, o seu produto, estamos aqui para colaborar. Ok? Então, bom cafezinho para vocês. E vamos continuar um pouquinho mais aqui com o nosso bate-papo, né? Olha, eu adorei suas colocações, foram muito pertinentes, né? Tudo que foi falado aqui, se a gente pudesse continuar aqui durante horas e horas falando sobre todas essas questões que envolvem as mulheres, né? Estamos no mês de maio, né? Que é o mês das mães, né? Mês das mulheres. Eu lembro que a minha mãe gostava de ir na igreja aqui de São João, aos sábados, para assistir casamento. Tinha aqueles casamentos de sábado, né? Nunca mais eu vi um casamento daqui. Ninguém quer casar. Século XXI, ninguém quer casar, não. O pessoal não quer saber mais de casamento, ninguém né? quer casar. Casei muito jovem, né? E com cerca de... Quando eu tinha acho que 29 ou 28 anos, eu já tinha 4 filhos. Então era assim, escadinha, né? Um atrás do outro. E eu saía com eles, com os 4, para passear na rua, e o pessoal olhava muito para mim, que eu era magrinho, né? Eu olhava assim... Eu não entendi aquilo, o pessoal ficou olhando. Hoje eu faço a mesma coisa. Quando eu vejo passar um casal de jovens, né, que olha assim, eles podiam estar estudando, podiam estar se formando. Não, está ali arrastando 2, 3 crianças. Eu fico assim, sabe? Então eu lembro, eu penso nisso, né? Só que quando eu tinha as crianças, eu já tinha um bom emprego, né? Já estava com a minha vida garantida, né? Não é a situação hoje da maioria dos jovens que a gente vê, né? Você vê aí. Aliás, vocês devem ter muito isso lá na... Porque hoje também tá mais fácil, né? Uma faculdade tá mais barata. Tá tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Antigamente eu tinha tempo para fazer filho, porque era só televisão e calma. Então, não, mas é real. E né? Tudo era mais caro, tudo era... O dia jovem tem acesso à internet, tem cursos online, né? Tem cursos online. Você pode fazer, que eles podem fazer. Falando em cursos online, também esqueci de falar do Alex. O Alex também, ele é da NB Baixada, também ele trouxe para o Instituto Passos de Coragem alguns cursos profissionalizantes também, ele online. Então hoje não se forma quem não quer, não tem uma profissão quem não quer. Muito mais acessível. Muito mais acessível. Como é que as pessoas podem chegar lá no Instituto para participar de algum... Então, entre em contato no meu Instagram. É só para as mulheres ou... Não, homens também. Tem também o amigo Eduardo também, que ele está com um projeto lindo também de informática. Eduardo, um beijo. Ele já ofereceu também essa parceria para poder levar também informática para todos. Que tem muitas mulheres também que sofrem violência doméstica e não largam seus parceiros devido a não ter oportunidade, não tem por onde começar a vida. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar o meu companheiro e vou para onde? Vou viver do quê?
Então, esse projeto também do Eduardo é muito interessante. De tudo é internet, tudo é internet. Você ganha dinheiro na internet, você ganha dinheiro em casa. É verdade. Então, esse projeto dele também é muito bom, muito bom. O Eduardo, ele tá com essa parceria também com o Instituto Passos de Coragem. Está para ter uma sede, aí estamos negociando uma sede. Mas não é fácil. Quando não tem a caneta, tudo se torna mais difícil. É verdade. Mas eu vou chegar lá. Com certeza. Eu não quero ser mais aquela que só... gosto de lilás, vamos... Não, quero ser aquela que não para. Incentiva a Leni, incentiva a doutora Vivi, incentiva a nossa amiga Band também, para poder dar voz a essas mulheres e mostrar o que ela tem, o poder que nós mulheres temos. Agradecer mais uma vez a você, a NMDS Produções, também pelo convite, por confiar, né? E é isso. Faço as minhas palavras, as palavras da Cris, uma pessoa maravilhosa, que eu conheço ela há muito tempo. E, assim, agradeço o seu convite maravilhoso. Foi, assim, uma manhã maravilhosa estar com você, tomar esse café delicioso, estar com essa produção maravilhosa. E, assim, eu fico muito feliz, gratidão, agradeço a Deus. E gostaria de deixar um recadinho para as pessoas que estão do outro lado, que nós estamos chegando no Dia das Mães, que é um dia muito importante. Eu sou mãe, sou avó. E para essas mãezinhas que hoje ela não tem suas filhas, que foram levados pela violência, e também os filhos que não têm mais a sua mãe, porque foi levado por um homem que ele se ousou a dizer que ele é dono da vida e da morte. Então, assim, eu deixo essas palavras para você, que Deus reconforte seu coração, que te ilumine, que te dê força, porque é muito difícil você perder um filho e você perder uma mãe. Eu já perdi uma mãe, nunca perdi um filho, graças a Deus, mas é muito difícil. Então, para vocês, eu, assim, desejo tudo de bom e desejo muita força para todas as mães, para todas elas que estão nos ouvindo, aquelas que sofreram e aquelas que não sofreram ainda, que pode ajudar outras mulheres. Eu agradeço, assim, de coração a Deus, a Cris, a vocês todos aqui. É um prazer estar com pessoas que mudam a história. Deixa eu falar só um rapidinho, esquecemos de falar da nossa caminhada, né, Leli? Sim. Vai ter uma caminhada? Fiz uma caminhada também, fiz uma caminhada com Passos de Coragem. Foi muito boa. E foi muito boa. E ali apareceu uma mãezinha, né, Leli? Foi. Apareceu uma mãezinha na hora. Então, quantas mães também pedem socorro? Ela ali foi um grito de basta, porque medida protetiva não funciona, isso é mentira. Isso é mentira, não funciona. E aquela mãezinha, ela gritou que a filha dela passou por isso. Foi morta, né? Foi morta. E ela pediu, basta, chega. E foi através da caminhada que você Através da caminhada. Então, assim como aqui, a Passos de Coragem vai fazer outra caminhada também. Vai ser a caminhada da paz. Isso aí. E a luta continua. E a luta continua. continua. Para não, a luta não vai parar, não. Gente, a gente está encerrando aqui o programa. Obrigado a todos vocês que assistiram aqui com esse café maravilhoso aqui no Café em Prosa, né? Segunda-feira, a partir das 9 horas, estaremos aqui sempre mandando uma mensagem bacana aí para vocês. Então, feliz Dia das Mães, domingo. Então, grande beijo. Obrigado aí.